Graça e paz, queridos alunos da nossa Escola Ministerial Céus Abertos. Aqui seu amigo João Almeida entrando ao vivo para mais uma aula da nossa Escola Ministerial Céus Abertos. Esperar aí a nossa turma chegar. A gente está entrando aí, entrou quase um minuto antes, agora fechou certinho 8 horas em ponto. E hoje a nossa aula Batalha Espiritual, parte 2. Primeira pessoa a entrar aí, Dona Rosmaria dos Santos Almeida. Como é que tá o áudio aí? Tudo ok? Testando o som aqui, pra gente ficar de boa e ver como é que a gente vai estar aí hoje. Então todos os alunos que vão chegar aí para nossa aula, grande expectativa aí para essa aula, nossa segunda parte. A nossa Escola Ministerial Céus Abertos. Começamos semana passada, ou não, essa semana, segunda-feira, e foi assim tremendo o que Deus fez. Muitas pessoas falando no nosso grupo do Telegram sobre a aula e como foi edificante, como foi abençoada. E hoje a gente espera também que a gente siga esse padrão de bênção, de vitória aí, que tudo dê certo. Você que for entrando aí para a nossa aula, quero que você coloque aí presente. Então coloca aí um presente para eu saber que você está ao vivo aí na aula, porque nem todo mundo que entra aparece para mim aqui no meu monitor. Então coloca aí presente, como se fosse uma lista de chamada, né? Mauro Passeio presente. Então coloca aí presente. Você que está entrando aí, coloca o seu presente aí, confirma a sua presença para que a gente possa saber que você está conectado aqui conosco. A nossa segunda aula, ela vai ser bem mais esclarecedora que a primeira. A gente vai trazer alguns ensinamentos. Hoje eu quero falar um pouquinho da história da batalha espiritual no Brasil e nas nações também. Na verdade, na história da igreja um pouquinho, para nós entrarmos no ponto que nós queremos falar hoje, respondendo as perguntas de alguns dos nossos participantes. Você dá presente aí, coloca um joinha. Bem-vinda Núbia, nossa querida Núbia aí, Santo Antônio de Jesus, todo o pessoal que está aí. Aí você dá um joinha para a gente saber que você está aí também, conectado conosco. Nós vamos usar esses primeiros 5 minutos aí para nós falarmos um pouquinho sobre os nossos grupos. Nós estamos com 2 grupos, um grupo no WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp nós estamos usando ele mais para informação. Então nós estamos sendo mais centrados nele na parte de informação. A gente não tem usado ele tanto para debates ou enquetes como a gente faz no grupo do Telegram. O grupo do Telegram nos dá mais facilidade de fazer isso. Então a gente está usando mais o grupo do Telegram. Se você não tem Telegram, você vai baixar o aplicativo Telegram e você vai me pedir o link. Bem-vindo aí Franklin Moura, bem-vindo aí Nubia, já falei. Pessoal que está aí, dá aí o seu presente, um joinha, para que a gente possa saber que você está aí. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho. Neilton Silva, bem-vindo. Todos os nossos alunos estão chegando aí. Vamos nos concentrar nesse tempo em entender algumas verdades sobre. Se você quiser postar o link aí, quero pedir aí para meus assessores aqui postarem o link da nossa aula aí nas redes sociais aí para seus amigos também. Yara presente, que Deus abençoe. E nós vamos usar esses primeiros 5 minutos, faltam 2 minutos para a gente fechar aqui esses primeiros 5 minutos para dizer para você que tem sido uma bênção esse curso, e você que tem sido abençoado, eu quero te orientar a convidar mais pessoas. A escola está apenas começando, essa é apenas a primeira matéria, então ainda tem muita coisa para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente avançar no reino de Deus, e com você que eu conto para ser um divulgador dessa escola, que com certeza vai alcançar muitas pessoas e vai abençoar muita gente nesse tempo do reino de Deus, tá bom? Hoje nós vamos continuar falando sobre batalha espiritual. Quero mostrar para vocês aqui o material que eu estou usando. Vou virar aqui o meu iPad para vocês. Esse material que eu estou usando é o material que nós temos da escola. Tá vendo aqui? Mostrando aqui a tela. Esse material é um PDF que a gente vai estar disponibilizando já a partir de hoje. Então você que deseja adquirir esse material, nós temos ele em PowerPoint e PDF que a gente pode enviar para você que deseja adquirir o material. Aí você vai chamar a gente lá no grupo do Telegram ou do WhatsApp e falar que você deseja o material.
O valor desse material é R$30. É um material que a gente formatou, que a gente usa já há muitos anos, um material muito bem elaborado. Tevaldo também está presente, a Tevaldo pediu para a gente falar das hierarquias, a gente vai falar daqui a pouco. Então você que deseja, você vai falar conosco lá nos grupos ou no nosso privado, e nós vamos te mandar a conta, da nossa conta da Caixa Econômica Federal. Você faz o depósito do valor e a gente manda para você no seu e-mail esse material aqui, que você vai usar para nos acompanhar, se você quiser, durante as aulas, tá bom? Jaqueline, que foi nossa aluna presencial aí da escola aqui em Salvador, bem-vinda. Vamos lá, vamos falar do assunto batalha espiritual, amém? A partir de agora, não vou mais falar com vocês, respondo as perguntas no Telegram. Então, vamos partir para o assunto. Vamos falar um pouquinho sobre batalha espiritual. Eu não sei até onde você entende de batalha espiritual, mas eu estou envolvido com esse negócio desde que eu me converti. E falando um pouquinho da história da batalha espiritual no Brasil e nas nações, houve um tempo em que a igreja associava batalha espiritual apenas ao exorcismo, que era expulsar demônios, mandar demônios embora. E durante muito tempo a igreja passou a acreditar que a batalha espiritual se resumia nisso, que você então expulsaria demônios e mandaria demônios embora, e isso era o suprassumo da batalha espiritual. Isso não é verdade. A gente aprendeu que existem níveis de batalhas diferentes, e aproximadamente na década de 70, final dos anos 70, entrando para os anos 80, um homem de Deus chamado Kjell Schubert, um sueco, ele era um missionário. Ele teve uma experiência em uma das suas viagens missionárias em que ele não conseguiu romper em um determinado território, e ele passou um tempo dedicado ao jejum, à oração, e ali Deus falou para ele que a dificuldade do evangelho avançar naquele lugar, naquela região, é porque havia algumas fortalezas geográficas ali naquele lugar que não deixavam com que o evangelho avançasse devido a muitos sacrifícios humanos que haviam sido feitos naquela região e tudo mais. Esse homem então abriu um jejum de 40 dias, e nesse jejum de 40 dias Deus revelou para ele quem era o principado daquela região e tudo mais, e daí começou toda esse entendimento que nós temos hoje, que já existia na Bíblia, mas que alguém não tinha caminhado ainda nesse entendimento. Então Kjell Schubert, ele conseguiu alcançar todo aquele território por meio da oração, da batalha espiritual, e é que esse homem dedicou a vida dele a ensinar isso às nações. Ele veio ao Brasil na década de 90, e os primeiros alunos que estiveram com ele são pessoas que hoje têm um nome na nação: a apóstola Valnice Milhomes, a doutora Neuza Tioca, o apóstolo Francisco Nicolau e outros homens estiveram com esse homem, ouvindo para falar sobre isso. Mas a pergunta é, a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sobre essas geografias onde existe uma interferência demoníaca? A Bíblia fala sim. A gente tem dois exemplos bíblicos que são muito claros. Um deles está no livro de Daniel, no capítulo 9, quando Daniel está orando. Você que conhece a Bíblia, conhece essa passagem. E nesse momento de oração, o pedido de oração de Daniel é atendido no primeiro dia, e o anjo vem trazer a resposta, e quando ele vem, ele é impedido pelo príncipe da Pérsia. Esse é o nome que é usado, príncipe da Pérsia. E nós sabemos que um homem, um ser humano, não tem condições de parar um anjo. Então não está falando de um ser humano, está falando de um principado. E então depois Miguel, um dos principais anjos, vem, e ali ele guerreia contra aquele principado, e Daniel recebe a sua vitória. Uma outra experiência é quando Jesus vai para Gadara. E quando Jesus chega em Gadara, que Jesus vai expulsar os demônios daquele gadareno, aquele homem então endemoniado, os demônios que estão nele dizem para Jesus: não nos expulse desse território, dando a entender de que eles valorizavam aquela geografia. Então, quando nós falamos de batalha espiritual, a gente começou a falar sobre isso, e essa história ela veio ganhando nome no mundo. Existem teólogos que combatem a teologia da batalha espiritual, e eles têm o direito de fazer isso, acreditando que existem muitos exageros. Isso não é mentira, existe sim muitas pessoas que fazem batalha espiritual, elas valorizam mais as suas experiências pessoais do que aquilo que é o conhecimento bíblico. Isso é um problema. As minhas experiências espirituais não regem. Eu preciso valorizar a palavra, eu não posso colocar as minhas experiências pessoais antes da palavra. Eu já tive muitas experiências pessoais de batalha espiritual em níveis muito altos, que eu nem gosto de falar, nem de dar testemunho, porque as pessoas começam a achar que você é super espiritual porque você tem essa experiência. Isso não é verdade. Isso não te faz super espiritual de maneira nenhuma, pelo contrário.
Então, queridos, no Brasil, o movimento de batalha espiritual ganhou ênfase na década de 90, e nós começamos a receber no Brasil livros de homens como Carlos Peter Wagner, como Anacondia, que é um pastor argentino, como David Young-Shu, que também se envolveu, e livros poderosos que foram treinando a igreja para um novo entendimento. E dentro do que nós falamos semana passada, a batalha espiritual, ela tem níveis, né? Ela tem um nível pessoal, que é quando você está orando por você mesmo, quando você está orando pela sua vida, quando você está intercedendo por outras pessoas. Nesse nível pessoal, o nível de ataque não é um nível de ataque intenso, é diferente. Mas a gente tem o nível institucional. E nesse nível institucional é quando, por exemplo, Deus coloca você para orar pela sua igreja, Deus coloca você para orar pelo bairro, Deus coloca você para orar por lugares. Eu vivi essa experiência na minha vida alguns anos atrás, quando nós fomos para São Paulo ser pastores lá, e nós fomos morar no bairro mais violento da zona leste de São Paulo. E quando nós fomos morar nesse bairro, o Senhor, logo quando eu cheguei, me fez uma pergunta, se eu acreditava que era possível que aquele bairro fosse transformado pelo poder de Deus. Eu disse que sim, e durante 5 anos eu fui construindo relacionamentos, fui construindo uma história com os pastores daquele lugar, até que nós entramos no nível de batalha espiritual, nesse nível, né, geográfico e institucional, e Deus transformou a história daquele bairro. Eu conto isso detalhadamente no nosso curso de batalha espiritual. Quero dizer para você que essas aulas grátis, elas não são o nosso curso completo. Nós temos um curso completo que é vendido pela Hotmart. Esse curso, eles são aulas muito mais duradouras, com muito mais experiência, enfim. Essas aulas aqui é uma forma de abençoar você e também de divulgar esse curso que nós temos em outras plataformas. Mas ali nós tivemos a experiência de ver Deus transformar aquele bairro totalmente, a ponto de a geografia mudar, tudo mudar naquele bairro. Então não sei em que nível você está, se você é um pastor, se você é alguém que está na igreja, se você apenas ora pela igreja, se você apenas caminha num nível de batalha mais simples. Eu não sei em que nível você está, mas independente do nível que você esteja, é importante você saber algumas coisas que a gente vai ensinar hoje. E se você souber isso, você vai se manter firme e você vai se manter bem diante da batalha. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre os 3 campos de batalha que nós temos, que são para todos. É para mim, é para você, é para o novo convertido, é para todo mundo. É claro que cada um vai guerrear de acordo com a estrutura espiritual que tem. Quem define a intensidade da batalha não é o tempo que eu tenho de crente, é a fé que eu tenho, é a profundidade da minha relação com Deus, da minha intimidade com Deus. Aí sim é que eu vou entender de fato os níveis. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre os 3 campos de batalha. A gente vai começar falando sobre o campo de batalha da mente. O campo de batalha da mente, o território de Satanás, o reino das trevas. Então a gente vai discernir um pouco as áreas da nossa natureza que estão abertas ao ataque satânico. Vamos entender um pouquinho isso, né? Trevas eternas, às quais as escrituras se referem, são trevas morais que se degeneram em trevas literais. E não é meramente a ausência de luz, mas é a ausência de Deus que é luz. As trevas para onde Satanás foi banido não estão limitadas às áreas fora da humanidade. Ao contrário dos que não conhecem Jesus, nós fomos libertos do território ou do reino das trevas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Lucas 11:35. Há uma luz em você, o Espírito homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20, versículo 7. Quando você agasalha o pecado, a luz que está em você é trevas. Satanás tem acesso legal dado por Deus para habitar nas regiões das trevas. Então vamos falar um pouquinho sobre essa batalha na mente. A Joyce Meyer tem um livro muito bom, que é o Campo de Batalha na Mente, que é um livro que eu acho assim extraordinário. Já li 3 vezes esse livro. É um livro que eu recomendo nos meus trabalhos de restauração sexual para as pessoas que estão precisando de libertação, porque toda a guerra espiritual ela começa aqui, na mente. Segundo aos Coríntios capítulo 10, versículo 4, vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Sabe o que significa? Que Satanás ele tem algumas estratégias que eu quero que você entenda. A primeira delas, o diabo não quer que você entenda a guerra espiritual. Ele não quer que você entenda a batalha espiritual. Por que ele não quer que você entenda? Porque Satanás sabe que alguns vereditos não podem ser mudados. Um deles
é que o final dessa guerra já está definido. Então, o final dessa guerra é: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele já foi derrotado. Então, uma das maneiras de Satanás paralisar as pessoas é fazendo com que elas se mantenham passivas, quando na verdade nós não podemos ser passivos de maneira alguma. O reino de Deus é tomado pelos valentes, pelos ousados. Então preste bem atenção no que eu vou te falar. Jesus disse que ninguém entra na casa do valente sem primeiro amarrar o valente. Então está falando que a gente tem que ser mais valente que o valente. Além disso, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se tem alguém que tem que segurar as portas, é Satanás, não sou eu nem você. Então nós não podemos ser passivos nessa guerra. Mas qual é a ideia de Satanás? Satanás, ele age como Golias, quando ele desafiou o exército de Israel, e ali ele começou a afrontar: se tem homem aí, vem para cá, porque eu vou matar, vou fazer. Ele paralisou um exército inteiro sem agredir ninguém. Então Davi, cheio da ousadia do Espírito Santo, vai lá e encara Golias, e você sabe o resultado. Ele não foi na força dele, ele foi na força do Senhor. Então, uma das estratégias de Satanás é tentar nos manter paralisados, gerando na nossa mente alguns bloqueios, alguns medos, para que a gente não entre na batalha espiritual, para que a gente não participe. Por exemplo, eu falei semana passada que tem muitos crentes que têm medo de obras de bruxaria e tudo mais, que tem medo de feitiçaria, tem medo de que alguém faça um trabalho, tem medo do contra-ataque do inimigo, tem medo de tudo isso. E você não pode ter medo. Por que você não pode ter medo? Porque a palavra garante: maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas muitas pessoas têm esse medo. Então eu já vi muitas pessoas paralisadas na igreja. Por exemplo, a Bíblia diz que se você crê em Jesus, você vai pregar o evangelho e no nome de Jesus você vai expulsar demônios. Você sabia que tem muitos discípulos de Jesus que estão na igreja há 1 ano, 2 anos, 3 anos, nunca expulsaram um demônio? Não só isso, eles nunca expulsaram o demônio, como eles não sabem como fazer isso. Eles têm medo de fazer isso. Se um demônio manifestar, é arriscado de ligar para o pastor: pastor, vem aqui porque tem um demônio aqui para expulsar. Então essas pessoas estão paralisadas pelo medo ou pela falta de entendimento. E aí na mente da pessoa começa um bloqueio. Eu me lembro quando eu me converti, eu tinha feito algumas visitas em alguns terreiros de candomblé, e eu tinha visto como os orixás se apresentavam, e ali eu fiquei impressionado, né, com a postura deles, a autoridade que eles aparentavam ter. E quando eu cheguei na igreja, logo eu vi também aquelas manifestações, e os pastores tinham mais autoridade do que aqueles que se davam o mesmo nome que eu via lá nos lugares que eu ia. E eu comecei a querer fazer aquilo. Eu não era novo convertido, não tinha nem 15 dias de crente, queria já expulsar demônio, porque eu queria saber como é que era. Com 25 dias nascido de novo, depois de ser batizado do Espírito Santo, foi a minha primeira experiência de exorcismo. Não aconteceu dentro da igreja, aconteceu no meio da rua, e isso marcou a minha vida. Então eu nunca tive medo dessa questão espiritual, dos confrontos espirituais. Porque eu nunca tive medo, porque eu aprendi logo cedo a autoridade que eu tenho. Então o maior campo de batalha que existe está na sua mente, que é onde Satanás tenta te dominar. E não só isso, onde ele tenta te condenar, onde ele tenta te acusar. Por isso é importante que nós venhamos analisar nossas vidas quando nós vamos entrar na batalha espiritual. Por quê? Porque uma das estratégias de Satanás é justamente essa. Ele não quer que você entre na guerra, de jeito nenhum. Não quer, porque ele sabe que se você for, Deus vai te treinar, Deus vai te capacitar. Uma pessoa perguntou para a gente no grupo do Telegram: como é que eu sei discernir quais os níveis de batalha que eu posso ir até onde eu não vou? E a gente explicou um pouquinho sobre isso, que tem níveis de batalha que você não tem condições nenhuma de ir, mas Deus vai mandar você ir. Misericórdia, pastor, como é isso? Ali Deus vai te dar suporte, treinamento, e você vai sair daquele nível vivendo uma nova experiência. Mas isso é quando Deus te dá a direção. Eu já tive experiências assim várias vezes, de Deus dizer: vai lá, e eu olhar para aquela situação e dizer assim: mas Deus, isso aí é grande demais. E quando eu comecei a agir, o Espírito Santo foi lá e me deu ferramentas, experiências. Mas é claro que eu mergulhei na oração, que eu mergulhei num tempo de busca da presença, onde a minha vida foi consagrada para um novo nível. Então, muito importante nós entendermos que a nossa mente, ela precisa estar guiada pela palavra. Ela precisa estar não somente guiada pela palavra, mas nós temos que aprender a ter controle aqui na nossa mente. Controle do que pensamos, controle das nossas decisões. Por quê? Porque antes de iniciar a guerra, nós temos que reconhecer as áreas que escondemos na escuridão. Porque
essas áreas que às vezes a gente esconde, problemas não resolvidos, né? Uma pessoa que não conseguiu ainda resolver os seus próprios problemas, dificilmente ela vai conseguir entrar no nível de guerra onde ela vai conseguir se sair bem. Então é muito importante você entender como é que está a sua vida, né? Se você está bem com Deus, você já venceu as suas próprias guerras. E aí uma explicação muito forte, que eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar agora, porque essa é uma parte chave na batalha espiritual. Eu faço uma separação entre guerra espiritual e batalha espiritual. Batalha espiritual é para todos os filhos de Deus. A batalha espiritual envolve a nossa guerra diária contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Então, mais ou menos assim, para você entender. Se você não consegue vencer as suas próprias guerras, como você vai lutar as causas do Senhor? Como assim? Deixa eu explicar para você. 3 inimigos: mundo, carne, diabo. 3 níveis de guerra. Se você não consegue, por exemplo, se você não consegue vencer nesses 3 níveis, se você já não tem esses 3 níveis sob domínio, vamos lá, do mundo. Se o mundo ainda é uma influência para você, se você ainda se sente dominado pelo mundo, você não pode entrar ainda num nível de guerra espiritual muito alto, porque você vai ter retaliações sérias. Se a sua carne não está sob controle, ou seja, se a sua natureza carnal ainda te governa, você também vai ter sérios problemas na guerra espiritual. Isso mesmo. Você pode ter retaliações muito terríveis. Não porque Deus não te protege, não, mas muitas pessoas ainda são governadas pelas fraquezas da carne. Que fraqueza? A ira, o orgulho, a avareza. Aquilo que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, né? Gálatas 5, 19 em diante, fala das obras da carne. Então, ter a carne sob controle, né? Eu não sou mais aquela pessoa que explode por qualquer coisa. Então, tem pessoas que ainda é muito vulnerável na questão da ira. Então, mais ou menos assim, vem alguém, você está orando por alguém, você está intercedendo pela vida de alguém, e às vezes aquela pessoa ela tem um problema semelhante ao que você tinha. E você nem conseguiu vencer ainda, né? Aqui o suor. Você nem conseguiu vencer ainda, você já está querendo ajudar outras pessoas. Não, existe um tempo de preparo, existe um tempo de capacitação, existe um tempo de ação. Então, se o mundo, a carne ou o diabo ainda tem alguma influência sobre a minha vida, eu não vou poder partir para um nível de guerra que vai me deixar vulnerável. Não posso. Então eu quero fazer uma pergunta para você aqui agora, uma pergunta que está aqui no nosso manual. Você sabe quais são as suas áreas vulneráveis ao ataque satânico? Todo mundo tem. Eu tenho as minhas áreas, você tem as suas. E aí tem algumas coisas que são muito importantes você entender sobre esse ponto da guerra. É que Satanás, e esse é o terceiro inimigo que a gente está falando, existem 3 pessoas que te conhecem muito bem. Um é Deus, a outra é você mesmo, e a outra é Satanás. O inimigo, ele conhece as suas zonas de fraqueza, então ele tem algumas estratégias muito importantes e muito fortes para que você entre em níveis de guerra que você não tem condições. Quais são essas áreas? O inimigo conhece as suas fraquezas, então ele vai cercar você de pessoas que alimentam a sua fraqueza, e aí quem não influencia vai ser influenciado, ou ele vai te colocar em ambientes que alimentam a sua fraqueza. Então, antes de entrar em níveis de guerra mais altos, eu preciso consagrar a minha vida. Por quê? Dentro da pergunta que o Atevaldo fez lá na nossa escola, lá no nosso grupo da escola, existem hierarquias espirituais, só que toda hierarquia espiritual ela está abaixo da autoridade de Jesus. Não existe nenhum demônio, nenhum principado, nenhuma potestade que seja maior do que o nome de Jesus. Olha o que o livro de Efésios vai dizer. O livro de Efésios vai dizer que o nome de Jesus está acima de todo nome que se nomeia não só nesse século, mas também no vindouro. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 1. Vai dizer assim, versículo 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Então, isso aqui é meio que uma classe hierárquica das trevas e dos anjos. A mesma classe que os anjos têm
é a classe que os demônios trazem, quando Paulo fala que a nossa luta não é contra a potestade, principados, dominadores. Só que aqui vai dizer que o nome de Jesus está acima de todas essas classes, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia não só nesse século, mas também no vindouro. Sabe o que significa? Que toda autoridade, todo poder está sujeito ao nome de Jesus. Então o grande problema na guerra espiritual não é a força do inimigo, o poder que o inimigo tem, é a minha condição espiritual. Eu estou bem, minha vida está alinhada, estou de bem com Deus, estou de bem comigo mesmo, estou de bem com meus irmãos. Se eu estou, meu irmão, então sabe o que acontece? Eu vou ser mais que vencedor em qualquer circunstância. Por quê? Porque a vitória contra o diabo começa com o nome de Jesus nos lábios, mas será consumada à medida que a minha vida vai sendo mantida na rota da santidade. Então, quando você começa a viver essa realidade, você precisa entender que você precisa ter algumas características que te protegem espiritualmente. Uma delas é a humildade. Deus abate o soberbo, o orgulho. Então, quando você é uma pessoa orgulhosa, não precisa nem o diabo te derrubar. Você vai cair sozinho, porque o orgulho, ele vai destruindo você. Tem um livro que eu gosto muito, que é um livro de um profeta americano que eu admiro muito. E esse homem de Deus, ele conta no seu livro que a humildade, ele fala, né, que a humildade é a característica mais protetora em uma batalha espiritual. Porque o que é humildade? Eu traduzo humildade da seguinte maneira: humildade é dependência total de Deus, devolvendo a Ele toda a glória por aquilo que somos e fazemos. Isso é humildade. E Jesus disse em Mateus 11:28: aprendem de mim, que sou manso e humilde de coração. E quando você entende isso, você vai descobrir que nesse processo de guerra da mente, nesse processo de luta, de batalha, nós somos chamados a viver a experiência da humildade diariamente. Por quê? Porque se você não desenvolver essa humildade, você vai cair. Então eu já tive muitas experiências de guerra espiritual, onde eu enfrentei níveis altíssimos de guerra, e o que me sustentava, assim, literalmente, era entender que eu precisava depender de Deus em tudo. Então eu não me orgulhava por aquilo que acontecia, celebrava as vitórias, mas não trazia para mim a glória. E nesses níveis de batalha, né, que começa primeiro na mente, depois que você começa a vencer na sua mente, que você começa a ter controle, domínio próprio, onde você mantém a carne sob controle, onde o mundo já não te influencia mais, então Deus vai te levar a novos níveis de batalha. Deus vai te levar a guerrear em novos níveis. Esses níveis podem ser pela tua igreja, pode ser pelo teu bairro. Nós vamos entrar agora no nível de guerra a nível de cidade. Todos os anos aqui em Salvador nós participamos do carnaval. Isso mesmo, participamos do carnaval. Você falou, participa do carnaval. Só que nós não vamos para pular o carnaval, né? Nós vamos para marcar presença lá no carnaval, né? Então, se você perguntar, Jesus vai estar no carnaval 2020 em Salvador? Vai estar, porque eu vou estar lá, Jesus vai estar lá também. Então, nós temos um projeto que nós participamos aqui, que é liderado pelo pastor Elson, um grande homem de Deus, uma pessoa de um coração maravilhoso, e também outras bases como Jocum e outros grupos missionários. E nós fazemos 120 horas de adoração, intercessão e evangelismo nas ruas do carnaval. Então pense bem, ontem nós tivemos uma caminhada de oração, que foi da Undina Barra. Nós estamos nos preparando para essa guerra, nos preparando. A gente começou a orar já tem 50 dias. A gente está se preparando para nos dias de carnaval a gente estar lá. A gente não vai para lá despreparado, a gente já está preparando. Então tem sido marchas, tem sido oração, tem sido jejum. Para quê? Para que nós possamos, quando nos dias de carnaval, estar ali. Ano passado foram mais de 1000 pessoas que se renderam ao Senhor, que voltaram para Jesus. E a adoração, nós temos a participação de homens de Deus que são ministros de adoração do Brasil, como Ademar de Campos, Azaf Borba, Sóstenes Mendes, homens que têm um compromisso com o reino de Deus e entendem a proposta que é feita durante o carnaval. Nós não vamos para ali para celebrar a festa, nós vamos ali para buscar os perdidos lá fora onde eles estão. Então nós fazemos essas 3 ações, 3 pilares: intercessão, adoração e evangelismo. Nós, por meio da adoração, levantamos um altar ao Senhor, rompendo qualquer outro altar, porque quando o altar é levantado ao Deus verdadeiro, todos os altares à sua volta têm que cair.
Tem pessoas que perguntam para mim assim: pastor, eu estou enfrentando um nível de batalha espiritual muito forte. Qual a primeira coisa que eu devo fazer? Qual é a primeira coisa que eu devo fazer? Estou enfrentando um nível de guerra muito forte. Na minha rua é muito forte o peso espiritual. Na minha cidade é muito forte o peso espiritual. Na minha casa é muito forte o peso espiritual. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer, pastor? A primeira coisa que você precisa fazer, antes de qualquer coisa, é levantar um altar de adoração ao Deus verdadeiro. Quando você levanta um altar de adoração ao Deus verdadeiro, todos os outros altares têm que cair. Onde é que a gente vê isso na Bíblia? Elias. Você já viu o tempo da oração de Elias contra os profetas de Baal? Ele não leva 1 minuto e meio orando e o fogo desce do céu. Sabe por quê? Porque Elias restaurou o altar do Senhor, juntou as pedras, colocou o sacrifício e orou. Então o primeiro passo é levantar um altar. Quando você estiver na presença, primeiro passo é levantar um altar. Segundo passo, arrependimento. Por quê? Porque o que fortalece as regiões celestiais das trevas é o pecado. E nós somos sacerdotes, nós somos mediadores dessa nova aliança, desse tempo de reconciliação. Nós somos ministros dessa reconciliação. Então, como sacerdotes, nós podemos chegar diante de Deus e orar pela cidade. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, se você puder anotar essa referência, anote. Ezequiel 22, 30 nos ensina de quantas pessoas Deus precisa para mudar a história de uma cidade. Sabe quantas pessoas Deus precisa? Uma pessoa só. Ele diz: eu busquei dentre eles um homem que se colocasse na brecha do muro e orasse pela cidade. Como eu não encontrei esse homem, eu vou destruir a cidade. Então, quando nós estamos entrando em níveis de batalhas, as pessoas me dizem assim: está pesada a guerra, o que é que eu faço? Aumenta a tua adoração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, aumenta, coloca mais fogo no altar, coloca mais adoração. Quanto mais adoração você colocar, mais resposta você vai ter. Deixa eu te explicar por quê. Porque funciona da seguinte maneira: quando nós adoramos a Deus, Deus não recebe nenhum poder. Deus não recebe nenhum poder. Quando nós adoramos a Deus, Deus não se torna mais poderoso porque nós adoramos a Ele, porque Ele já é o Todo-Poderoso. Então a perspectiva é totalmente diferente. Por exemplo, os dias de carnaval que a gente vai ter aqui em Salvador serão 5 dias de adoração às trevas. Então, quando os espíritos eles são adorados, quando aqueles que estão nas regiões celestiais são adorados, quando esses demônios eles são adorados, eles se tornam mais poderosos. Então é consequente você ver muita morte, muito derramamento de sangue inocente, muita coisa durante e depois desses tempos de sacrifício. Por quê? Porque quando eles são adorados, eles se tornam mais fortes. Então, aí qual é a estratégia que nós usamos, por exemplo, durante o carnaval? Nós levantamos um altar de adoração antes, no período de adoração, no período de arrependimento, quebrando as fortalezas das regiões celestiais, para que nós possamos nos mover em liberdade. Então tem um princípio: antes de armar qualquer estratégia para atacar o inimigo, devemos ter certeza de que o nosso altar está restaurado, de que a nossa natureza carnal está morta no altar ali, de que nós somos o sacrifício que está queimando, de que nós não vivemos baseado no senso de justiça própria, de que Jesus é a nossa justiça. Quando essa certeza ela está em nosso coração, quando nós temos essa convicção, você vai sendo conduzido em níveis maiores de batalha. Então o primeiro campo de batalha que nós temos é a nossa mente, é a nossa carne, é a nossa natureza. Como é que a gente faz para vencer nesse nível? Vai para o altar, se torne um sacrifício. Quando você se torna um sacrifício, o fogo de Deus te queima, e o mesmo fogo que te queima e te purifica é o fogo que você vai usar contra Satanás, porque o único fogo que Satanás respeita é o fogo da glória de Deus. Quanto mais cheio da glória de Deus você tiver, meu irmão, mais poderoso você vai ser e muito mais usado você vai ser pela mão do Senhor. Beleza? Então esse é o primeiro nível, né? E a gente precisa entender que dentro desse nível o Senhor vai nos levar a destruir fortalezas espirituais. E essas fortalezas elas começam justamente aqui na nossa mente. Quando a gente começa a passar por isso, né, por esse tempo, a gente vai entender que existem níveis de guerra que o Senhor nos leva, que esses níveis de guerra eles exigem um preparo. Então esse preparo muitas vezes acontece por meio de um treinamento onde o próprio Deus ele te chama
para um momento de intimidade mais profundo, onde ele te coloca no momento a sós com ele. E dentro desse nível de batalha, o Senhor ele vai fazendo com que você entenda que você foi chamado para guerrear e estabelecer o reino de Deus. Dentro desse entendimento da batalha espiritual, a gente vai ver na Bíblia que Satanás tem muitas estratégias para que a gente não entre nesses níveis de guerra. E as estratégias que ele usa são as mais sutis. Uma delas é tentar nos manter presos nas trevas da ignorância. O que é nos manter presos nas trevas da ignorância? É você não conhecer a autoridade que você tem, é você não saber o poder do nome de Jesus, é você não entender como guerrear, não saber usar as armas espirituais. E quando você não sabe isso, você não sai do nível de batalha a nível solo, que é o que a gente falou. São 3 níveis: nível solo, nível institucional, nível estratégico. Eu sempre digo que eu não busquei guerrear em nível estratégico. Eu não vivi assim, buscando, Senhor, eu quero ser um grande guerreiro de Deus nas tuas mãos, não. Mas à medida que você vai se colocando à disposição de Deus, e o próprio Deus vai te conduzindo a níveis maiores com Ele. E quando Ele te conduz a esses níveis maiores com Ele, Ele vai te dando novas ferramentas, Ele vai te capacitando para lutar em novos níveis. E aí, uma das coisas muito importantes que você vai entender quando a gente fala sobre intercessão, a próxima matéria, depois que nós fecharmos essa nós vamos fazer mais uma aula de batalha espiritual. Quando você entra em novos níveis na estratégia de batalha espiritual, o inimigo ele vai tentar usar a sedução das suas estratégias para tentar desviar você. O que é que nós chamamos de sedução? Para você entender que a sedução maligna é mais ou menos assim: o inimigo não quer que você entre na guerra, mas quando você entra na guerra, ele começa a fazer você se achar a pessoa mais poderosa da igreja. Então, eu vi muitas experiências de pessoas que começaram a orar pelas suas igrejas locais, e à medida que elas oravam pela igreja local, sabe o que acontecia? Deus começava a mostrar os pecados, os erros dentro da igreja local. E o inimigo percebia que aquela pessoa de oração era um perigo para os planos dele ali naquela localidade. Então, sabe o que ele fazia? Ele faz até hoje, ele começa a encher o coração da pessoa de orgulho, dizendo para ela assim: você é o mais espiritual dessa igreja, você é a pessoa aqui que Deus fala, olha, Deus falou com você o que nem falou com o pastor. E aí a pessoa, sem perceber, ela está debaixo da influência de um espírito chamado espírito de Jezabel. E a gente, quando fala de guerras em níveis pessoais, institucionais e geográficos, as pessoas às vezes não entendem. Então eu quero ser bem claro para você entender. No nível pessoal é quando você vai lutar orando por você, por sua família, por pessoas. No nível institucional é quando Deus vai levar você, por exemplo, a orar pela sua igreja. Orar pela sua igreja, orar por outras igrejas, orar por organizações. Mas a gente pergunta assim: pastor, fazer guerra espiritual pela igreja? Sim. Existem alguns espíritos malignos que o campo de atuação dele não é o mundo, é a igreja. Eles atuam dentro da igreja. Esses espíritos, eles não se manifestam. Eles são espíritos que nós chamamos de espíritos de influência. Quem são esses espíritos? São 3 espíritos. Quem são eles? Jezabel é um espírito que atua diretamente na vida de pessoas que tem um chamado profético e de oração. Como assim, pastor? Então, se você que está me acompanhando agora, você que está me assistindo, você é um profeta, você é uma pessoa de oração, um intercessor. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. O espírito de Jezabel, ele usa manipulando, tentando controlar, colocar a pessoa em rebeldia contra seus pastores, fazer com que ela traga tudo para ela, porque Jezabel nunca foi prostituta, Jezabel era feiticeira. Então esse espírito de Jezabel, ele tenta seduzir as pessoas, criando grupinhos dentro da igreja, que dividem a igreja, que faz a pessoa achar que ela é o usado, eu sou o vaso de Deus. Não, todo profeta verdadeiro sabe caminhar debaixo de autoridade. Se não sabe caminhar debaixo de autoridade, nunca foi profeta de Deus, é profeta de Jezabel mesmo. Então, esse espírito de Jezabel, ele tem essa característica maligna, onde ele seduz pessoas de Deus, pessoas de oração, e ela começa bem. Estou falando de gente de Deus, não estou falando de gente que é maligna, não. Começa bem, mas que não quer se submeter à autoridade, não quer caminhar em unidade com o corpo, que quer montar o seu próprio grupinho ali, e então ele cai no engano de Jezabel.
e ele começa a manipular as pessoas em favor dele. Esse é um dos espíritos. Um outro espírito é Leviatã. Esse espírito de Leviatã é um espírito que atua na vida de pastores. Pastores? Misericórdia, pastor. É um espírito de orgulho. Você conhece algum pastor orgulhoso? Eu já conheci muitos, né? Tem um amigo meu que diz assim: tem gente que pensa que tem um rei na barriga, alguns pastores têm certeza. Então, o orgulho. E como é que esse orgulho se manifesta? Às vezes querendo ter a maior igreja da cidade. Mas ele não quer ter a maior igreja da cidade porque ele quer ganhar almas, não. É porque ele quer ser o pastor mais respeitado da cidade. Às vezes ele quer dizer: eu sou o melhor pregador da cidade. Então esse espírito de Leviatã, esse espírito de orgulho que não deixa os pastores se unir. Trabalhei quase 10 anos da minha vida com equipes de pastores, conselhos pastorais de cidade em cidade. Você sabe qual é a tarefa mais difícil para tomar uma cidade das mãos do diabo? Sabe qual é a tarefa mais difícil na batalha espiritual? Para tomar uma cidade das mãos do diabo, por incrível que pareça, a tarefa mais difícil é unir pastores. Isso mesmo. É a tarefa mais difícil, né? Minha amiga Silvana Mancuso, de Tapetinga, Tapetinga, nós lideramos durante muito tempo o Clamor por Itapetinga, ainda acontece uma vez por mês. E nós começamos orando com os pastores, e lá nós tivemos uma boa resposta, mas muitos pastores tinham resistência, e outras cidades também, que eu fiz treinamentos, várias cidades. A parte mais difícil era quebrar a resistência de Leviatã na vida de alguns líderes. Não é que esses líderes estão endemoniados, não é isso, não. Eles estão debaixo de uma regência, de uma influência. Como assim? Aquele espírito cega, ilude, dizendo para ele assim: ó, você não precisa de ninguém não, você já é o cara, você já é o pregador, você já é o homem de Deus da cidade. Irmão, ninguém caminha sozinho. Jesus não tem várias igrejas na cidade, ele tem uma igreja só. Então, nesse nível de batalha espiritual, nível institucional, unir os pastores é um desafio, irmão. Então, se você é um intercessor, um profeta, tem que pagar um preço de oração grande para juntar esse povo para orar junto, né? Você marca um café, eles vêm, mas vamos marcar um jejum para os pastores, misericórdia, ninguém aparece. Então, é muito difícil, é um desafio muito grande. E um terceiro espírito que atua dentro das igrejas é o espírito de Mamon. Esse eu acho que é um dos que tem mais influência na igreja brasileira. Mamon tem duas perspectivas, que é a avareza, né, e a mesquinhez. Então, ou a pessoa ela é muito mesquinha em relação a finanças, ela não é fiel a Deus, ela não cumpre os princípios bíblicos, ou ela é avarenta, ela cumpre para receber alguma coisa em troca. E algumas igrejas se tornaram empresas mesmo, negócios, onde o povo vale o que tem na carteira. Então, algumas instituições estão contaminadas por Mamon de maneira tão forte, que o governo de Mamon é tão visível que até quem não é crente percebe que o culto é centralizado em dinheiro, que não é mais a presença, que não é mais Deus, é dinheiro, que as pessoas estão ali porque querem receber alguma bênção financeira. Então essa é a guerra a nível institucional. Temos que orar muito pela igreja brasileira, porque essa guerra a nível institucional, a gente vai enfrentar isso de maneira muito visível, irmãos, no Brasil, muito visível, muito visível. E tem um seminário muito importante da doutora Andeuza Itioca, que se chama A Cura da Igreja. E nesse seminário ela fala um pouquinho sobre a importância da igreja estar curada. Então essa é a guerra a nível institucional, né? Para que a igreja possa curar o mundo, sair lá fora e evangelizar as pessoas. Como se a igreja está vivendo doente, como uma noiva ferida não pode guerrear. Então, no nível solo, eu venço as minhas guerras, eu oro por outras pessoas. No nível institucional, eu vou orar pela igreja. E tem igrejas que estão debaixo de uma influência maligna, onde existe uma ação maligna ali, que os mesmos pecados se repetem sempre na vida das pessoas. E como é que faz guerra nesse nível institucional? Os princípios são os mesmos, queridos. Altar ao Senhor, arrependimento, e Deus faz o resto. A nossa parte é levantar o altar e se arrepender. A parte de Deus é fazer o que nós não podemos fazer. Então é importante entender isso, entender que esses espíritos malignos, eles atuam nesse nível institucional, Jezabel, Leviatã e Mamon, que são espíritos que atuam no nível terrível
e eles têm toda essa ação para destruir. E tem a guerra a nível geográfico, né? A gente vai fechar aqui com essa parte, a gente só tem 15 minutos. Passa rápido, né? O tempo, o pessoal sugeriu para ser 1 hora, mesmo assim é pouco. Então, a nível geográfico, né? Quando você começa a guerrear por uma cidade, quando você começa a guerrear por uma nação, eu digo que nós estamos vivendo um tempo de guerra espiritual no Brasil muito forte, onde nós estamos vivendo mudanças significativas, tanto no campo político, quanto no campo geográfico. Muitas coisas têm acontecido no Brasil, catástrofes, situações que a gente tem visto a nação perecer diante de algumas situações. E aí, qual é o papel da igreja nisso tudo? O papel da igreja não é militar politicamente, como a gente tem pensado. Eu tenho a minha opinião política, eu sou favorável ao governo atual, o governo que está aí, e tenho orado por eles, mas se o governo que não ganhou tivesse ganhado, eu estaria com o mesmo coração. Se a oposição tivesse ganhado, talvez acho que eu estaria mais consagrado ainda pelos perigos que o partido anterior trazia. Eu estaria talvez orando até mais. Então, na minha opinião política, como líder, como guerreiro de Deus, eu entendo que não vai ser politicamente que a gente vai mudar o Brasil, não. A política é uma ferramenta, mas ela não é a solução. Até porque nós temos que orar para que Deus mude a legislação dessa nação. Porque as leis, quando elas são bem elaboradas, elas podem transformar a direção de uma nação. Então, eu oro pelo meu país, na certeza de que o Brasil é do Senhor Jesus, de que o Brasil não vai ser mais conhecido nas nações como país do carnaval, como país do futebol. E para provar que eu estou comprometido com essa causa, todos os anos eu estou lá no carnaval, guerreando, orando, batendo ali, né? Crendo que Deus vai mudar a história do Brasil, que as nações virão ao Brasil não para pular carnaval, mas para celebrar o Senhor. Eu creio muito nisso. E talvez pareça uma utopia para algumas pessoas, mas eu já vi Deus transformar bairros, eu já vi Deus transformar cidades. Eu participei de equipes de intercessão que davam testemunho de cidades transformadas, como Almolonga, Cali e outras cidades, né, Quiambo na África, cidades que foram transformadas, Pensacola, que foram transformadas pelo poder da oração. Então eu acredito que a batalha espiritual a nível estratégico, ela existe, mas não somos nós que nos alistamos para ela. Nós somos convocados por Deus. E somos convocados a partir de que perspectiva divina? Deixa eu te falar isso aqui para a gente pensar juntos nesses últimos minutos que nós temos. Se você não tem compromisso nem com sua família, presta atenção. Se você não tem compromisso de oração, de orar nem por sua vida, nem por sua família, como você quer orar em níveis maiores? Como você quer guerrear em níveis maiores? Se você não tem um compromisso de oração nem com a sua igreja, como é que você quer orar a nível de guerra institucional? Minha pergunta, quando você ora todos os dias pelo seu pastor? Você intercede pelos seus líderes todos os dias? De verdade? Você intercede pela sua igreja, pela sua localidade? Se não, irmão, não adianta querer guerrear a níveis maiores se nós não estamos sendo fiéis no nível que estamos. Então Deus pode te levar a ser conhecido no Brasil como um nome poderoso, como um general de Deus. Eu creio que Deus tem os seus generais. Eu creio nisso. Que tem pessoas que são chamadas por Deus para níveis de guerra altíssimos. Eu caminhei com gente assim. São meus amigos até hoje. Eu já estive em níveis de guerra onde eu via que o peso espiritual era muito grande. E eu percebi algumas coisas e aprendi algumas lições sobre batalha espiritual. E uma das mais importantes foi: mantenha-se fiel no nível que você está. Mantenha-se fiel na causa que Deus te entregou. Porque se você for fiel naquilo que Deus te entregou, Ele mesmo vai te levar a novos níveis de guerra. É a nossa profundidade na fidelidade que eleva os nossos níveis. Vou repetir. É a nossa profundidade na fidelidade que eleva os nossos níveis espirituais de guerra. Não adianta querer sair por aí guerreando contra principado e potestade quando eu não estou conseguindo manter a minha vida no altar, quando eu não estou conseguindo manter a minha vida consagrada.
Então a batalha espiritual não é apenas uma filosofia, uma ideologia. A batalha espiritual é uma realidade todo dia. Acontece hoje, acontece amanhã. E aí Judas verso 3 diz que nós temos que batalhar pela fé que uma vez nos foi dada, pela fé santíssima. Temos que batalhar por ela todos os dias. E se você batalha, se você se coloca na posição de oração, fazendo o que, pastor? 10 minutinhos a gente tem. Fazendo o que? Primeiro, conserta o altar, consagra a sua vida, se mantém firme, oferece ao Senhor sacrifício diário de adoração. Então Deus vai te levar a novos níveis. E eu vou te falar, é prazeroso quando você vê Deus mudar realidades, geografias, pessoas, por causa da sua oração. Então existem níveis tremendos de batalha. Semana que vem, na próxima aula, nós vamos falar na segunda-feira sobre algo importantíssimo, né? Caiu aqui porque minha bateria já está quase acabando, então meu flash desligou. Mas semana que vem nós vamos falar sobre questões importantíssimas. Uma delas vamos falar sobre as nossas armas espirituais. Quais são as nossas armas nessa guerra? Muitas pessoas não sabem quais são as suas armas, elas não sabem quais as armas que elas têm para guerrear. E a gente vai estar falando sobre essas armas de guerra que a gente usa para guerrear em todos os níveis, seja no nível solo, seja no nível geográfico, institucional, e a gente vai falar sobre essas armas de guerra. Então você que está conosco aqui aprendendo sobre batalha espiritual, eu tenho certeza que você tem as suas lutas, você tem lutado as suas causas, Deus tem te dado vitórias, talvez você tenha tido algumas experiências de derrota, de fracasso, mas é importante você entender que a vida com Deus é muito mais que isso. Aproveitando aqui esses últimos minutos, 9 minutos, para responder algumas perguntas que foram feitas no nosso grupo. Uma delas, alguém perguntou: pastor, um filho de Deus pode sofrer retaliação estando guerreando em batalha espiritual? E aí um esclarecimento. Existem 3 coisas diferentes. Existe o ataque, o contra-ataque e a retaliação. O que é o ataque? É quando o inimigo te ataca mesmo, ele vem contra você. E aí quando isso acontece, o que eu devo fazer, pastor? A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando acontece o ataque. Então, sujeitai-vos a Deus, resistir. Se está dizendo para eu resistir é porque eu estou sendo atacado. Existe o contra-ataque. O contra-ataque. O que é o contra-ataque? Paulo vai dizer assim, a gente vai falar disso na próxima aula, as armas, né? Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que depois de haverdes feito tudo o quê? Toda a guerra que você fez. Então, depois de você haver feito tudo que você tem... Aqui, deu um clique aqui errado. Então, para depois de haverdes feito tudo, ou seja, depois que você guerreou, você se mantenha firme. O que Paulo está dizendo? Depois que você entrar no nível de guerra poderoso, profundo, vai haver um contra-ataque. E esse contra-ataque não vem com aviso prévio. Então, você tem que estar revestido das armas espirituais. A gente vai falar disso na próxima aula, das nossas armas espirituais. Revestidos por de toda a armadura de Deus, para que você possa permanecer firme. E existe a retaliação. O que é a retaliação, pastor? É quando você é atingido. E aí 1 João 5,18 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado, mas todo aquele que é nascido de Deus santifica-se, e o maligno não lhe toca. Sabe o que João está dizendo ali? Que você se torna intocável quando você está andando em retidão e santidade. O maior escudo de proteção que você tem, a maior proteção que você tem na guerra espiritual é a sua vida no altar. Então, para o inimigo te atacar, ele vai precisar que você cometa um erro e permaneça nele. Não é nem que você cometa o erro, porque eu erro, você erra todos os dias. E aí a Bíblia vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas pecardes. Então, a estratégia maligna é: a ação satânica sempre começa com tentação. Depois da tentação, se você cair, vem a opressão. E a opressão gera um ataque violento. Então, eu preciso entender que quando eu estou no nível de guerra, muito mais importante do que o meu comportamento durante a guerra é o meu comportamento depois das minhas ações de guerra. Ficar vigilante a todo tempo, porque para Satanás tocar em você, você tem que baixar a guarda, você tem que abrir uma brecha. Se você não fizer isso, se você não baixar a guarda, nem abrir a brecha, vai ter ataque? Vai ter contra-ataque? Vai, sim, mas não vai ter retaliação. Então o ataque me machuca? Não. O ataque, quando eu sou atacado, que eu identifico o ataque, eu me posiciono, epa, pode parar,
E aí uso a minha autoridade, mando fogo no inimigo, porque eu tenho autoridade. Me sujeito ao poder de Deus, à autoridade de Deus, e mando fogo no Satanás. Tem um contra-ataque? Tem. Já teve momentos de guerrear por uma pessoa. Tem uma experiência muito forte que eu tive de contra-ataque há muitos anos atrás, que eu orei por uma pessoa que estava com um tumor próximo ao ouvido, e ela ia fazer uma cirurgia, só que o tumor cresceu tanto que ela não podia mais fazer cirurgia, porque poderia danificar. E eu orei por essa pessoa. Na hora que eu estava orando por ela, ela disse: está queimando, está queimando, está queimando. E aí estourou. E começou a sair um líquido amarelado e começou a feder muito. E ela foi de imediato para o médico, os médicos limparam e ela ficou internada, mas ela foi curada. Curada. Passaram-se uns dias, um mês e pouco, eu nem lembrava mais disso. Eu comecei a sentir uma dor no ouvido muito forte, mesmo lugar. Eu não lembrava mais, porque nós esquecemos, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para nos lembrar de tudo. E então aquela dor começou a crescer, a aumentar. Até no momento que eu estava orando, ela doía muito. E aí eu repreendi, fiz todo o processo de guerra, mas a dor não passava. Então isso aí não é uma retaliação, pastor? Não, isso é um ataque. A retaliação é quando aquilo permanece a ponto de te oprimir. E nesse caso seria um contra-ataque, né? Falando. Quando eu percebi, no momento de oração, o Espírito Santo me lembrou, disse: lembra da menina que você orou? Que tal. Aí então, meu irmão, eu estava orando de joelho, fiquei de pé, me direcionei ao mundo espiritual e comecei a falar ao mundo espiritual, porque no mundo espiritual não existe distância, tempo, não existe nem distância nem tempo. Ele libera a palavra e ela vai. E eu comecei a orar. Foram 10 minutos de oração. Quando eu terminei a oração, antes de eu terminar, toda a dor tinha ido embora, tinha passado, e eu me direcionei àquele inimigo que eu sabia que estava me atacando, me contra-atacando ali, e nunca mais acabou. Então, na guerra espiritual é preciso saber: você está debaixo de uma pressão muito grande, o que eu faço agora? Se você não está conseguindo guerrear sozinho, busque ajuda, não fique só. É melhor serem dois do que um. Então não está conseguindo guerrear sozinho, encontra um parceiro de oração, alguém que vai te ajudar, e você vai vencer. Amém? 3 minutinhos para a gente encerrar. Você que assistiu a nossa aula, vamos abrir o grupo logo depois que encerrarmos a aula. O grupo está aberto para perguntas. Não vamos responder todas as perguntas hoje também, né? A gente tem 24 horas para isso, e a gente tem outras coisas para fazer. Então, assim, vai estar aberto o grupo para perguntas. A gente tem muitas boas notícias para dar para vocês. A gente está começando um treinamento aí na área de sexualidade que vai ser impactante, que vai abençoar muita gente. Um programa de libertação na área de pornografia, homossexualidade, masturbação, distúrbios da área da sexualidade. Fique ligado, porque a gente vai ter várias lives. Provavelmente a gente vai ter uma live no domingo à noite. Estamos aí estudando a possibilidade de fazer uma live domingo à noite. E montamos um grupo de apoio, né? Nós fizemos a primeira live sobre Vitória sobre a Pornografia. Vamos fazer a segunda. Muita gente participou, foi uma bênção. E aí a gente vai fazer a segunda. E nós criamos o APPS. O que é o APPS? O APPS é um grupo do Telegram. Apoio a pessoas com problemas sexuais. Vou falar mais disso domingo. Vamos liberar o link do grupo para aqueles que precisam de ajuda. Já tem pessoas que estão mandando sua história, que estão mandando para a gente a sua história porque querem ajuda. A gente já está começando um processo de ajuda com algumas pessoas. E nós vamos impactar o Brasil com a visão de santidade e pureza sexual. Então você que está comigo nessa, me acompanhe, porque a gente vai mobilizar o Brasil. Quero convidar você a assistir o nosso vídeo no nosso canal Sexualidade Restaurada por Deus, parte 1 e 2, e os 9 vídeos sobre Vitória sobre a Pornografia. Assista lá para você entender o que é esse mover que está acontecendo. Nós iniciamos ano passado e tem também o nosso Instagram. Coloca lá Move Pureza Sexual, é uma página nova do Instagram voltada só para esse público que tem problemas na área de sexualidade, e a gente vai estar falando sobre como ser treinados para ajudar pessoas assim dentro da igreja. Então tá cheio de gente assim precisando de ajuda dentro da igreja, e você pode ser a resposta de oração de alguém. Você pode ser a resposta da oração de alguém. Queridos, quero agradecer você que ficou conosco até agora. Vamos postar essa aula no nosso canal no YouTube. Você pode compartilhar com as pessoas. Você que é aluno, você tem 24 horas para comentar a aula, para falar um pouquinho, tirar dúvidas daquilo que a gente falou aqui. Como é que foi a aula? Demorou mais agora, 1 hora, né? Não vai passar de 1 hora. É 1h30 só no curso que é vendido pelo Hotmart. É 1h30 cada aula. Então você que está conosco aqui, quero agradecer por você ter ficado até agora. E os que vão assistir posteriormente, muita gente não pode assistir no momento ao vivo, mas vai assistir. Nós tivemos mais de 300 visualizações aqui na nossa página
onde estamos transmitindo, e quase 300 no canal do YouTube. Então são mais de 600 pessoas que assistiram a nossa aula. Isso é uma resposta tremenda de que vale a pena continuar. Você que foi abençoado, compartilha. Nós vamos já deixar livre para compartilhar daqui a pouco. Abençoa a pessoa, convida mais alunos para a escola. Estamos juntos. Que Deus em Cristo te abençoe. Um beijo no seu coração. Graça e paz.